o chamado do Mestre. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vemos hoje aqui estar abordando sobre a vitória sobre a morte. A palavra de Deus vai nos falar lá na Bíblia, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 54, 55. A palavra de Deus vai nos falar que Jesus, ele venceu a morte. E vai falar: morte, cadê a tua glória? Inferno, cadê a tua glória? Porque Jesus, ele venceu a morte. Irmão, pelos pecados, nós estávamos condenados à morte. Mas Deus, pelo o teu grande amor que Ele tem para conosco, Ele enviou teu Filho ali por passar por aquela morte na cruz. E Ele no terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Então, irmão, Jesus venceu a morte e deixou o legado que nós também possamos vencer a morte. Basta crer em Jesus e ter Ele como nosso Salvador. A palavra de Deus também vai dizer, lá em João 3,17, que Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para salvar. Jesus quer te dar salvação. Jesus quer te dar a vida eterna para mim e para você. Basta nele crer e seguir os teus caminhos. Uma certa vez, irmão, Deus me deu uma visão onde eu via um certo homem demoníaco, um demônio, e ele pegava as pessoas e puxava pelas costas, saía os ossos na mão dele e a carne caía. E eu virei para aquele demônio e falei: por que tu fazeste isso? E ele falou: eles têm uma dívida comigo. E eu falei para aquele demônio: a minha dívida foi paga por Jesus. E aquele demônio ficou quieto, abaixou a cabeça, irmão. Irmão, todos aqueles que não aceitam Jesus como único Salvador, infelizmente tem uma dívida com o inimigo. Jesus morreu na cruz para pagar essa dívida. Mas essa vitória só chega para aquele que reconhece Jesus como Salvador. Infelizmente, irmão, há um erro aí, as pessoas acham que Jesus venceu ali a morte e essa vitória foi para todos. É para todos, mas para aqueles que nele crê. Então, irmão, aquele que ainda não aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, infelizmente ainda está sob o jugo do inimigo. Então, que a gente possa refletir sobre isso, buscando Jesus aí como único e verdadeiro Salvador, e a gente vai ter a nossa salvação. Jesus, ele venceu a morte e nós podemos vencer. Irmão, ele tem vida eterna para mim e para você. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós, irmão. Irmão, Deus tem maravilha, Deus tem vida eterna. Sabe o que você viver o restante aí pela eternidade, viver a eternidade na presença do Senhor. O projeto de Deus sempre foi esse, que o homem não morresse, que o homem vivesse eternamente igual os anjos, mas pelos pecados a morte entrou no mundo. E da mesma forma que a morte entrou no mundo por um homem, pelo homem ela foi resgatada. Jesus ali, ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Então, irmão, infelizmente todos vamos ter que passar pela morte. Mas você pode passar pela morte sendo vencedor. Sendo vencedor e ter vida eterna no céu. Irmão, vai ser muito lindo, muito gratificante a gente estar junto com Jesus face a face. Eu creio, irmão, que um dia nós todos vamos estar nessa glória com o Senhor. E uma coisa tão simples, irmão, é renunciar ao pecado. Renunciar ao pecado e seguir a Jesus, pedir perdão. Muitas das vezes a gente está perdido aí no mundo da prostituição, no mundo das drogas. Irmão, isso é um prazer momentâneo. Um prazer momentâneo que depois vem aquela frustração. Então, que a gente possamos, irmão, estar firme na presença do Senhor. E aquele que ainda não tem Jesus como
seu Salvador, que esteja ouvindo essa palavra, procura uma igreja evangélica, uma igreja, e aceita Jesus como único e verdadeiro Salvador. Confie nele. A igreja, irmão, não salva ninguém, quem salva é Jesus, mas nós precisamos ser alimentados. Se nós trabalharmos e não almoçar, não jantar, a gente não vai aguentar trabalhar. Então, se a gente tomar uma posição de caminhar com Jesus, mas se a gente não for na igreja buscar o alimento espiritual, nós não vamos ficar na posição com Jesus. Então, o lugar da igreja é lugar de buscar alimento, alimento para o espírito. A palavra de Deus fala: se você alimentar a tua alma, ela vencerá a tentação do pecado. Mas se você está no mundo aí da prostituição, no mundo das drogas, ou no mundo das farras, ou não tendo Jesus como Salvador, a gente está alimentando a carne, e a carne ela vai sobressair sobre o espírito. Então vamos buscar Jesus como Salvador. Eu agradeço desde já essa oportunidade de estar falando com vocês. Em nome de Jesus, amém. E ficam com Jesus.